Em determinado setor de uma empresa, 3 funcionários pediram demissão. Por conta disso, foram contratados 2 funcionários, o que correspondeu ao nono do número de funcionários que restaram nesse setor após as demissões, mas antes das contratações. O número total de funcionários após as 2 contratações passou a ser... Quando foram contratados 2 funcionários, esse número correspondeu a 1/9 dos que restaram nesse setor após as demissões. Então, após as demissões, tiraram 3 e o 2 era 1/9 do funcionário que restaram. Então, o que é 1/9? Vamos colocar uma tabela aqui com 9 quadradinhos. Então, se eu colocar 9 quadradinhos, aí aqui eu vou ter 2 vezes 9. 2 vezes 9, que é igual a 18. Então, o total era 18 mais 3, era 21. Só que após a demissão dos 3, ficaram 18. Bom, como contratou mais 2, então o total de funcionários da empresa passou a ser igual a 20, que é a letra, que a pergunta é o número total de funcionários após as 2 contratações, então foram 20. A resposta é a letra D. Letra D. Em um escritório de advocacia há processos arquivados e processos em andamento, no total de 200 processos. Entre os processos arquivados, 20% foram reabertos, que corresponde a 5% do total do número de processos do escritório. O total de números de processos em andamento antes da reabertura era, bom, primeiro total, 200 processos. 200 processos. 5% desse total foram arquivados. Entre os processos arquivados, 5%, que corresponde a 20%. Então, vamos calcular 5% de 200. 5% de 200 é igual a 10. 10% é 20, 5% é a metade, é igual a 10. Esses 10 correspondem a 20%, 20% dos arquivados que foram reabertos. 20% que foram reabertos também é igual a 10. Bom, e eles foram arquivados, entre os processos arquivados. Então, esses são arquivados. Esses 10 são arquivados. E eles correspondem a 20% dos que foram reabertos. Então, se eles correspondem a 20%, então, 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, total 50, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, igual a 50, reabertos. O número de processos antes da reabertura, então, é 200 menos 50, que é igual a 50 aqui, né? Então, 200 menos 50. Em andamento antes da reabertura. Essa pergunta. Então, em andamento antes da abertura é igual a 200 menos 50, que é igual a 150. Então, resposta é a letra B, 150. Tá, agora, número 18.
Em uma empresa trabalham 18 funcionários, sendo que alguns deles já estão aposentados. Então, número de funcionários igual a 18. Sendo que alguns estão aposentados, mas permanecem trabalhando, de modo que o número de funcionários aposentados para o número de funcionários não aposentados é uma razão de 2 para 7. Bom, se mais 2 funcionários se aposentarem e permanecerem trabalhando, então a razão passará a ser igual. Então tem uma razão, uma fração, que é a seguinte. Funcionários aposentados e o não aposentados. Aposentados e não aposentados dentro da empresa. Essa razão é igual a 2 para 7. Dois para 7. Agora, como são 18 funcionários, se nós multiplicarmos por 2, vai ficar 4 e vai ficar 14, que é um total de 18 funcionários. Como ele quer, se mais 2 funcionários se aposentarem e permanecer trabalhando, ou seja, nós vamos sair 2 daqui de cima, 2 de cima e vai para baixo. Na verdade, é 2 que não aposentado, 2 de baixo, vai passar para cima. Então, a fração de cima vai ficar com 2 a mais, vai ficar com 6. E a fração de baixo vai ficar com 2 a menos, vai ficar com 12. Se nós simplificarmos, dividir por 2, que nós vamos dividir aqui por 2. E dividir aqui também por 2, vai ficar com 1 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 2. Então a resposta vai ser a letra E. 1 sobre 2. Letra E. 1 sobre 2. Uma máquina imprime 120 apostilas em 27 minutos, trabalhando sem interrupções. Nessas mesmas condições, o tempo que essa máquina levará para imprimir 840, olha, se nós pegarmos o 840, tá, e dividir por 120, 840 dividir por 120, isso dá 7. Então, significa o seguinte, que vai multiplicar por 7 o tempo. Então, ou seja, vou até botar em parênteses aqui. O tempo foi multiplicado por 7. Então, vamos ter que multiplicar 27 por 7, tá? 27 vezes 7. E 27 vezes 7 é igual a 189. Bom, e 189 é igual a 180 mais 9. E 180 é igual a 3 horas. E 9 mais 9 minutos. Ou seja, a resposta é igual à letra A. Uma secretária precisa digitar determinado número de relatórios. Se ela digitar 4 relatórios por dia, levará 2 dias a mais para terminar o serviço, do que levaria se digitasse 6 relatórios por dia. Se ela quiser terminar esse serviço em 3 dias, o número de relatórios que terá de digitar por dia será igual. Olha, vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o número de relatórios, N, vamos dizer, ela vai fazer em 4. Só que em 4, tem 2 dias, é igual a 2 dias a mais, 2 dias a mais do que se fizesse em 6. Então veja bem. Veja bem, é o seguinte. Em 4 vai levar 2 dias a mais. Então tem que botar para ser uma igualdade, número de relatórios em 4 dias, número de relatórios em 6 dias. Aqui vai levar 2 dias a mais. Tá? Então, para ser igual, tem que ser 2 dias a mais. O lado esquerdo da igualdade são os dias. O lado direito também são os dias. Só que vai levar mais 2 dias do lado esquerdo. Então, a gente tem que equilibrar e botar 2 do lado do 6. Tá? N é o número de relatórios. N é igual relatórios. Número de relatórios. Tá? Então, para eu saber o número de relatórios, eu tenho que resolver essa equação. Só que a pergunta é em 3 dias. Quantos relatórios ela vai fazer? Então é só pegar esse número N e dividir por 3. Tá? Então, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço? Eu tenho que multiplicar. Antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar essa equação aqui, esse N mais 6, para o lado de cá. Aí vai ficar menos. Tá? Pronto. E aí eu vou resolver agora a equação assim. Tá? Como é que eu vou resolver? Vou fazer um método chamado método borboleta. De multiplicar. Como é que eu faço essa equação? Eu faço 3 multiplicações, por isso que ele é chamado de método borboleta. A gente multiplica 3 vezes. 1, 2 e a terceira. Tá? Terceira é essa aqui, os 2 de baixo. Faço assim, ó. Multiplico 4 vezes o 6, tá? É assim que eu vou fazer. Então, eu vou multiplicar N vezes 6, N vezes 4 e 4 vezes 6 embaixo. Então, faço assim, ó. Então, vai ficar 6N, né? Menos 4N, porque vamos multiplicar o 4 pelo N, é igual. E eu vou pegar, embaixo vai ficar o 24, né? Então, o que eu vou fazer? Peraí. Vou botar numa fração, né? Numa fração. Fica assim, 6N em cima, menos 4N, e embaixo 24. É igual a 2. Então, como vai ficar? 6N menos 4N, 2N. E eu vou multiplicar o 24 cruzado com 2, que vai ficar 48. Logo, o valor do N é 48 dividido por 2, que é igual a 24. Tá, esse é o valor do N. Mas, como eu disse, N é o número de relatórios. Ele não quer saber o número de relatórios. Ele quer saber, em 3 dias, quantos relatórios ela vai fazer. O total é 20. O N, eu vou até botar aqui, N total de relatórios. Mas agora, em 3 dias, é 24 dividido por 3. Então, vamos lá, 24 dividido por 3. 24 dividido por 3
porque são 3 dias, é igual a 8. Então a resposta é a letra D, 8. O serviço de atendimento ao cliente de uma empresa recebeu em 2 dias 58 reclamações sobre um determinado produto. No segundo, se no segundo dia recebido 6 reclamações a mais do que no primeiro, a gente pode fazer de 2 maneiras, tá? Se no segundo dia for recebido 6 reclamações a mais do que no primeiro, o número de reclamações no segundo dia foi... Bom, a gente pode fazer de 2 maneiras. Vou botar aqui, primeira maneira. Vamos resolver de 2 maneiras. Se nós dividirmos o 58 por 2 pela metade, como ficaria? 58 por 2, daria quanto? (29), né? Então, 29 seria o centro. Só que não é o centro. Tem que ser maior do que... um tem que ser maior... 6 a mais do que o outro. Então, como 6... a metade é 3. Então, a gente tira 3 do 29 e soma 3 no 29. Então, o menor número vai ser o menor. Vai ser igual a 29 menos 3. Que é igual a 26. E o maior vai ser 29 mais 3, que é igual a 32. Então a pergunta o número de reclamações, se no segundo dia for recebido 6 reclamações a mais do que no primeiro, o número de reclamações sobre esse produto recebido no segundo é o maior. Então a resposta é 32. Então, resposta, essa é uma maneira. Resposta é a letra C. Essa é uma resposta. Tá? Agora vamos fazer uma segunda maneira. Segunda maneira. Vai ser assim. No primeiro dia, a gente vai dizer que é X. E no segundo dia... Primeiro dia, né? Vamos botar primeiro dia. É igual a X. E segundo dia vai ser igual a X mais 6. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Primeiro dia e segundo dia. No segundo dia, X mais 6. No primeiro dia, somando, tem que dar 58 processos. Então, vamos somar. X mais 6, né? X mais 6, que é igual a 58. Logo, somando, nós vamos ficar com 2x mais 6 é igual a 58. Se eu tirar 6 de cada lado, do lado esquerdo, vai ficar só 2x. Vai ficar só 2x. E do lado de lá, se eu tirar, vai ficar 52. Então, se eu dividir 52 por 2, o x é igual a 26. Mas isso então, x é igual a 26. Esse é o primeiro dia. Logo, o segundo dia, que é o x mais 6, é igual a 26 mais 6, que é igual a 32. Logo, esse aqui é o primeiro dia. E aqui é o segundo dia. Logo, x mais 6 é igual a 32. Resposta
letra D, né? Como nós... Não, peraí. (32), aqui está D, é letra C. (32). A resposta é 32. Então a resposta é 32. A resposta da aula anterior, que era na 20, que era D igual a 8. A resposta aqui é C igual a 32, tá? Tá bom. O custo de produção de 800 unidades de determinado produto é 540. Após vender todas unidades e descontado o valor da produção, o lucro foi de 4.900. Nessa condição, cada unidade de produto foi vendida por... Bom, o custo é de 540 e teve um lucro de 4.900. Então a receita foi de... Receita é igual... Vamos pegar o custo, que é 540, e vamos somar com o 4.900, que é igual 0,4, e somar 9 por 5 dá 14, vai 1, e 4 com 1, 5. Então é 5.440, essa é a receita. Então ele quer saber quanto cada unidade de produto foi vendido. Se a receita é 5.400, nós vamos pegar e vamos dividir esse 5.400 para saber quanto foi vendido a cada um. Vamos pegar a receita total e dividir. Vamos botar aqui venda de 1. Depois eu direito isso aqui. Vamos pegar os 5.440 e dividir pelo total de unidades. O total de unidades é 800. Então isso vai dar 5.440 dividido por 8. Vai dar 6,8. Que é a letra... A resposta é a letra A. Tá? Então a resposta... Letra A, 6,80. É o preço de cada um. Cada unidade. Vou escrever melhor aqui. Foi vendida por 6,80. Bom, a tabela mostra o número de gols marcado por um time de futebol nas 5 partidas em um campeonato. O número de gols desse time o número de gols que esse time precisa marcar na 6ª partida, que é aqui, para que a média dos gols marcados seja igual à média dos gols marcados nas 3 primeiras partidas. Então é o seguinte, a média nas 3 primeiras partidas tem que ser igual nas 6. Então, 3 primeiras. Qual foi a média? Vamos colocar aqui. Vamos somar 1 mais 3 mais 2. Como são 3 números, nós vamos ter que dividir por 3. Então, isso vai ser igual a 1 mais 3, 4, com mais 2, 6. 6 dividido por 3. Então, essa média é igual a 2. Tá? Então, as 3 primeiras. Essa é a média. Agora, a média nas 6, a média total, então vou botar aqui total. Nós vamos somar os 6 números. Na verdade, o sexto não tem um ponto de interrogação, a gente vai colocar X. Então vamos fazer assim. Vamos colocar uma fração.
1 mais 2 mais 3 mais... Não, 1 mais 3 mais... Tá errado aqui, é 1 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0 mais o sexto nós sabemos é x. Então são 6. Isso dividido por 6 tem que dar igual a média da outra, que é 2. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim. 1 mais 3, 4 mais 2, 6 mais 3, 9, mais 0, 9 e mais x. Então vai ficar 9 mais x. Isso é o numerador, né? Embaixo, essa é uma fração. Então vamos fazer o seguinte. 9 mais x é o numerador. E embaixo é 6. Tem que ser igual a 2. Então vai ficar assim. 9 mais x. 9 mais x é igual... E o 6 vamos multiplicar cruzado com 2, que vai ficar 12. Bom, o que acontece? O valor do x é bem simples de se achar. X é igual... Qual é o valor do x? É um número que eu somo com 9 e dá 12. 12 menos 9 é 3. Então, a resposta dessa questão é 3. Bom, agora, essa questão 24, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa figura aqui. E a área que nós queremos calcular vamos dizer que é a área do retângulo. A área do retângulo a área pintada, a gente tem que achar a área cinza. Então, nós vamos chamar essa área aqui, vamos dizer que ela é a área AP. Essa é a área P. Essa daqui, nós vamos dizer que é a área 1, A1. E essa daqui, A2. E nós queremos achar a área P. A área P vai ser igual à área total, que é a área do triângulo todo, AT, menos A1 menos A2. Então, nós vamos ter que achar a área T, a área 1 e a área 2, tá? A área T. Agora, para achar a área T, nós temos que achar o x. Então, vamos achar o x. Vamos achar o x. Vamos achar o x, então. Vamos achar o x. Vamos colocar aqui a figura com essas observações e vamos achar o valor do x, tá? Como a gente vai achar o valor do x? Repara que aqui é 20 mais x na parte de baixo e na parte de cima é 14 e 3x. E é igual, tá?
eles são iguais. Ou seja, o que é igual? 14 mais 3x é igual a 20 mais x, a parte de baixo. Porque são retângulos. Mais x. Tá? Então, ou seja, na parte de cima, o que nós temos? 14 mais 3x aqui. E embaixo, 20 mais x. Por ser retângulo, essas duas partes são iguais. Então, vamos achar o valor do x agora. Eu tenho 3x aqui e 1x aqui. Se eu tirar 1x de cada lado, um daqui e um daqui, aqui não vai ficar nada e aqui vai ficar 2x. Então, é o que eu vou colocar primeiro, 2x. Agora, desse lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho um 20 aqui e eu tenho 14. Se eu tirar 14 daqui, não vai ficar nada do lado de cá. E eu vou tirar 20 daqui. 14 desse lado e 14 do 20. Se eu tirar do 20 14, eu fico com 6. Bom, se 2x é igual a 6, 1x é igual a 3. 1x é igual a 3. Pronto, achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, o que acontece aqui? 3x, essa área 1, vai ser igual... Posso até colocar aqui na figura? Não sei se dá para colocar na figura. Peraí. 3x é igual a 9. Então, a área 1 vai ser igual a 9 vezes 2,5. 9 vezes 2,5 é igual a 22,5. Aqui na área 2 é x vezes aqui vai ser tem que saber esse pedaço aqui. Se aqui é 8, aqui é 3 e 2,5, aqui é 2,5. Então é 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5. Por que eu sei que aqui é 2,5? Porque se aqui, esse pedaço daqui, ó, esse pedaço aqui é 8, se esse pedaço é 8, esse pedaço aqui é 8, aqui também é 8. Se aqui é 2,5 e aqui no x é 3, se x aqui é 3, então esse outro pedaço tem que ser 2,5 também para dar 8. Tá? Então, aqui é 2,5. 3 vezes 2,5, 7,5. Então aqui, 7,5. E a área total do retângulo, o AT, é igual a quanto? 20 vezes... Não, 20 mais 3, 23. 23 vezes 8. 23 vezes 8 é igual a 184. 184. Então, o AT é igual a 184. Tá? Então, agora a gente pode, com essa figura aqui, achar os valores da questão. Vamos colocar a figura aqui, né, no lugar dessa. Com a explicação, com os dados. Então, agora o que eu tenho que pegar? O AP, a minha equação. AP é igual, que é a área pintada, é igual a área total menos A1 menos A2. Ou seja, a minha área pintada, a minha área total é 184. A área 1, deixa eu ver a área 1, 22,5. E a área 2, 7,5.
Bom, se nós somarmos 22,5 com 7,5, isso dá 30. Então, se eu pegar 184 menos 30, eu tenho a área pintada, que dá igual a 154. Que, aliás, a resposta 154 é a letra B. Resposta 154. Então, vou pegar essa resposta e vou colar aqui embaixo. Tá. Em uma estante foram colocadas 150 pastas, de modo que todas as prateleiras da estante ficaram com o mesmo número de pastas. Se o número de pastas por prateleira é igual a 6 vezes o número de prateleiras, então o número de pastas vamos chamar prateleiras de X. E vamos chamar as pastas são igual a 6 vezes o número de prateleiras. Então, as prateleiras é X e as pastas CX. Então, se nós multiplicarmos o número de prateleiras pelo número de pastas, tem que dar 150. Então, X vezes 6x é igual a 150. Então, x vezes 6x é 6x ao quadrado, que é igual a 150. Se nós dividirmos os 150 por 6, então a gente vai ter o valor do x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 150 dividido por 6. Então, x ao quadrado é igual a 25. Logo, o valor do x é igual a 5. X é igual a 5. Bom, só que o valor do x é as prateleiras. E a pergunta é, então o número de pastas é igual a 6x. Ou seja, 6 vezes o x. 6 vezes o x, que é igual a... O x é 5. Então, 6 vezes o x é igual a 6 vezes o 5. 6 vezes o 5, que é igual a 30. Então, a resposta é a letra E. Resposta é a letra E. 30. O que é o desafio 111 questões? É um livro, ele pode ser na versão impressa ou na versão digital, com 111 questões resolvidas e mais 111 de bônus para você resolver.